noite, tá friozinho e nós saímos às ruas de BH em busca de torcedores que estão vestindo o manto atleticano e adiantando o sextou com muita resenha e torcida. Qual que é a sua expectativa? Hoje é dia de ganhar o Galo. E qual que vai ser o placar? 1-0 Galo hoje. Estamos confiantes. Vai ser muito bom, vai ser 2-0, uma reunida, vai ser um espetáculo. 3-1 pro Galo. Intervalo de jogo e o placar tá zerado, mas a torcida segue aqui firme. O time tá jogando bem, estamos certinho, a sair pra frente, achar um gol e vai dar a gente na arena, a gente resolve tudo. Vamos juntos. Tô otimista, o Galo tá jogando bem e o Rony vai fazer um gol hoje. Porque todo mundo desconfia dele, mas hoje ele vai ser o predestinado. Torcida e gol. E o Galo fez a parte dele lá no Maracanã. Agora traz a vantagem pro jogo na arena. Você cravou o placar de 1-0. Agora eu quero que você fale como que vai ser o jogo da volta. Aqui é guerra e aqui é Galo. A arena é lotada e nós vamos acabar com o Flamengo. É Galo campeão da Copa do Brasil. Vamos, Galo! 3-0 Galo na final. Na Arena MRV, um empatezinho, uma vitória de 1-0 pro Galo, gol do Hulk e tá tudo certo. Vamos, Galo, vamos pra cima e o Galo vai ser campeão. Bom, e essa alegria toda, justificada, claro, mas também não deixou de ter bronca, não. O Sérgio Coelho, presidente do Atlético, saiu bravo com a arbitragem. Ele sempre erra contra o Galo. Sempre erra. Hoje mesmo houve um pênalti no início do jogo. Eu falo que houve um pênalti porque eu não faço uma reclamação sem antes consultar 2 ex-árbitros FIFA. Os dois disseram que foi um pênalti e ele não deu. Então, no último jogo que ele tinha apitado nosso contra o Grêmio, ele errou também e assim vai. Então, ele erra contra a gente, né? Mas, reitero aqui, é um dos melhores árbitros que tem no futebol brasileiro e uma pessoa muito séria. Mas, infelizmente, erra. Mas, se ele viu o braço aberto, ele também poderia pedir o VAR para dar uma olhada, né? Então, ele simplesmente deixou a bola tocar, o VAR ficou quieto. Infelizmente, a gente é prejudicado. Sérgio Coelho tem total razão de ponta a ponta. Primeiro, o Klaus é um grande árbitro, é um bom árbitro, né? Eu elogiei ele já em algumas ocasiões. Ele tem razão quando ele cita erros do Klaus, né? Você tem um ali em 2021 contra o Atlético Goianiense, um pênalti bizarro. Você tem em 2022 um pênalti em cima do Ademir, bizarro também, muito claro. Você tem contra o Grêmio no início da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que a gente destacou no programa aqui, a Nadine destacou mais um erro do Klaus. E ontem, você tem que pelo menos, porque você viu isso o campeonato todo, que você espera pelo menos que o VAR chame o Klaus para decidir se foi pênalti ou não. O Klaus bateu na mão dentro da área realmente, a bola estava indo na direção, ela foi para outra, batendo no braço dele. Vem aqui no monitor. E aí a gente sabe que pelo menos o Klaus viu algo que de repente dentro do gramado ele não teve certeza. Então são dois comportamentos diferentes em diversas partidas do que a gente viu no Maracanã ontem. Fael, e o adversário agrava essa situação um pouquinho, viu? Fael, hoje talvez a gente vai fazer um momento histórico no Alterosa Esporte. Por quê? Porque eu quero aproveitar a fala do Fael para falar sobre alguns lances do Cruzeiro, por exemplo. Cruzeiro e Corinthians. O mesmo critério que foi usado para anular o gol do Cruzeiro contra o Ceará não foi usado para apitar o pênalti a favor do Cruzeiro no jogo contra o Corinthians. O Caio Jorge, no início do jogo contra o CRB, e eu falo com todo mundo que eu estou cobrando a performance do Cruzeiro, não especificamente a Edna, mas é um pênalti não marcado numa Copa do Brasil. É de se levar em consideração. Isso que o Fael falou, chama pelo menos no VAR.
Porque se tem um critério para uma situação e não tem o mesmo critério numa outra situação, isso é um absurdo, meu amigo. É um absurdo. São milhões colocados em jogo que vai ser jogado fora por causa de um erro de um ser humano, por causa de uma tomada de decisão, de um mecanismo que está lá para te ajudar. Pois é, Isabel, eu cobrava muito uma melhora na saída de bola do Atlético. O Atlético melhorou essa saída de bola. O Atlético reforçou a marcação do lado direito, ali o lance do pênalti que a gente já debateu aqui. Esse lance me lembrou um gol do Jacaré pelo América contra o Galo em 2023, na semifinal do Mineiro. E nunca mais ele fez um igual, viu? Mas é o Galo que conseguiu suas trocas de passes e contra a melhor equipe da América do Sul. Por isso que o Atlético, às vezes, mesmo na vitória, fica pensando por que não é sempre assim, com esse foco, essa pegada em grandes jogos, para que, sem dúvida nenhuma, em partidas como Santos, Grêmio, a gente poderia estar lá em cima no Brasileiro também. Mas você tá vendo lances aí, ó, de trocação. É Flamengo lá, Galo aqui, os dois tendo oportunidades. O Galo tendo um contra-ataque com bola no chão, com lucidez, com essa lucidez na troca de passe. O Rabelo e o Leão que se destacaram defensivamente nos dois jogos, porque o Cuca pensou em reforçar o Sarabia e se segurou muito pelo lado direito ali, contribui muito mais dessa característica que o Natanael, né? Mas quando você tem peças de qualidade como é o Flamengo, vez ou outra, ele vai conseguir desvencilhar realmente e conseguir uma finalização ou outra. Mas você sentiu uma postura diferente do Atlético. O Scarpa foi muito importante, o Gabriel Menino foi extremamente importante, grande partida do Alan Franco também. Então, se antes você falava assim, na atuação de ontem não existe melhor em campo, os 11 foram mal. No jogo de ontem é difícil eleger o melhor em campo, porque você vai citar pelo menos 9 jogadores aqui empatados com uma grande partida. Outra coisa, perdeu o medo de chutar, finalizando um pouco mais, algo que me incomodava. E como o trio de ataque, às vezes o Coelho, principalmente, estava tomando decisão de forma meio precipitada, errando muito, o Atlético optou por chutar de fora da área. Olha o papel do Rony nisso aí. O Rony vai no zagueiro, vai no goleiro, vai no outro zagueiro, até forçar o erro para a bola sobrar para o Coelho. E aí não aconteceu, como no fim de semana o Galo não perdoou, teve que mudar toda a sua postura ali, porque era muito claro que o Flamengo vinha para cima e o Flamengo consegue fazer substituições de 20 milhões de euros, 25 milhões de euros. Esse Lino promete complicar demais o futebol brasileiro, é rápido, tem drible, é liso. Por isso eu falo que não dá para comemorar nada e que a torcida é importante para o jogo da volta, para a gente ter um 12º jogador para fazer pressão e que o Galo não opte também por ficar apenas na retranca, porque se o adversário de qualidade, como é o Flamengo, rondar demais a sua área, dá ruim. É manter essa lucidez e principalmente